Muito boa noite. Nós estamos hoje retomando, depois de quase um mês de folga, os diálogos AMSUR. Hoje a gente vai trabalhar sobre o tema desenvolvimento, equilíbrio fiscal e Banco Central, os dilemas do Lula 3. Na verdade, a essência é a discussão sobre os desmontes que foram produzidos e que têm efeito importante sobre a política de desenvolvimento, uma retomada de uma política de desenvolvimento. Nós tivemos desmontes importantíssimos que estão tendo que ser enfrentados, desmonte do Estado, em primeiríssimo lugar, desmonte de direitos, desmonte ambiental, desmonte da democracia, e tivemos também um desmonte importantíssimo da própria economia, da economia brasileira, né? Ela tem várias derivadas, mas nós tivemos agora que pensar com a retomada de uma política de desenvolvimento, uma política mais de reorganização do Estado, etc., de como enfrentar vários desses desmontes. E duas questões importantíssimas para a gente ter premissas para uma retomada, para uma política de retomada de desenvolvimento do país, são, por um lado, o teto de gastos, né, que vem sendo descumprido, mas as regras estão dadas aí. A gente conseguiu uma PEC de transição que deu alguma folga para enfrentar despesas sociais, enfrentar a recomposição de alguns aspectos do próprio funcionamento da máquina estatal, mas é necessário dar fim, né, à política do teto de gastos. O governo vem desenvolvendo uma discussão sobre um novo arcabouço fiscal. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, um processo a chamada independência do Banco Central, que criou também uma grande armadilha, onde a questão dos juros passaram a ser um elemento importante, né, proibitivo de retomada de políticas de desenvolvimento, políticas de crescimento. Então, para conversar conosco sobre esse tema, esse imbróglio, nós temos aqui a participação do Pedro Paulo Zanutti Bastos, que é economista, cientista político também, leciona no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, é professor associado, livre-docente, foi também chefe do Departamento de Política e História Econômica do Instituto de Economia ali na Unicamp. E temos conosco também o Luiz Paulo Bresciani, que é professor na pós-graduação em Administração na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e é também professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas e coordena o DIESE no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu passo, então, já diretamente para o Pedro Paulo Bastos. Pedro Paulo, com você, por favor. Granado, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou falar basicamente, como nós tínhamos combinado, eu vou discutir o novo arcabouço ou nova regra fiscal, não está muito claro qual vai ser o nome oficial, né? Mas vou tentar, se tiver tempo também, mostrar como isso está vinculado a um projeto que eu considero que a gente pode chamar mais propriamente de social liberal, que vem sendo liderado pelo ministro Fernando Haddad, do que propriamente um projeto econômico tradicional dos governos do Partido dos Trabalhadores, não é? E que foi, em parte, enfim, objeto de muita discussão, não é? Dentro do Partido dos Trabalhadores também, que seria um projeto social desenvolvimentista. Não é? Eu acho que, como o próprio ministro Haddad afirmou no momento em que apresentou o novo arcabouço, nova regra fiscal, agora é possível tirar conclusões mais claras a respeito da política econômica que ele está propondo
e como é que isso se vincula com o modelo de crescimento, o papel do Estado, com questões mais gerais de longo, médio e longo prazo. Não é? E o argumento do ministro Haddad, como vocês sabem, é que o novo arcabouço fiscal permitiria conciliar a retomada da chamada confiança perante a trajetória da dívida pública, não é? Então ele teria aquilo que é chamado de responsabilidade fiscal, e isso seria conciliado com o pagamento da dívida social, que evidentemente foi o que levou à eleição do presidente Lula. Então, que seria possível conciliar as responsabilidades dita fiscal e a social. Não é? Além disso, se alega também que o novo arcabouço é anticíclico, quer dizer, que ele facilitaria a execução de políticas que evitariam recessões como aquela que ocorreu em 2015. Não é? Eu vou defender aqui o contrário. Eu me debrucei sobre enfim, o PowerPoint, o famoso PowerPoint sobre o arcabouço, não é? E eu sou bastante crítico do arcabouço. Não é? Eu acho que nenhuma das duas afirmativas do ministro Haddad podem ser consideradas corretas. Né? Primeiro, o novo arcabouço, na verdade, ele privilegia a confiança perante o mercado financeiro e coloca em risco a agenda social do governo Lula. Ele, na verdade, é possível demonstrar matematicamente, inclusive, que o novo arcabouço inviabiliza a médio prazo as provisões da Constituição Federal que determinam um piso mínimo de elevação do gasto de saúde e educação, acompanhando ali as receitas tributárias. Para não falar de outros investimentos, como, por exemplo, os investimentos transversais que são exigidos pela mudança climática. O primeiro ponto, vou explicar por quê. Não é? E o segunda questão é que, na verdade, em conjunto com os parâmetros específicos que foram definidos aí pelo arcabouço fiscal, no que tange a relação entre crescimento da despesa pública em relação à receita tributária e também a trajetória, a expectativa de trajetória para o alcance de determinadas metas de resultado fiscal primário até 2026, não é? O novo arcabouço fiscal também não é anticíclico em um momento de desaceleração da economia. Ele certamente é anticíclico no momento de expansão da economia e ele limita fortemente a expansão da economia. Mas no momento de desaceleração da economia, ele não é suficientemente anticíclico, como eu vou defender. E isso, de certo modo, é problemático na conjuntura atual de desaceleração, né, já evidente da economia brasileira, e se eventualmente, como vamos ver, né, se eventualmente a trajetória estimada para a evolução das receitas tributárias entre julho de 2022 e junho de 2023 for, enfim, imaginada como em termos reais pouco superior a 1%, ou eventualmente até próxima de zero, como, enfim, algumas consultorias estão fazendo, não considero que isso é garantido, não é? A gente vai ter um cenário para 2024 de um crescimento minúsculo da despesa pública, e inclusive a contração de determinados itens do orçamento público, o que pode ser muito grave no sentido de gerar uma espiral de baixo crescimento que, para sair dela, envolveria, basicamente, eliminar o novo arcabouço fiscal. Não é? Isso que eu vou tentar, talvez polemicamente, defender aqui com vocês. Tá? Bom, se houver tempo, eu vou falar um pouco sobre o que significaria se o arcabouço fiscal tiver sucesso, que eu acho pouco provável, né? O que ele significaria do ponto de vista das relações entre setor privado, setor público, Estado e economia. Certo? Bom, primeiro ponto. Por que, na verdade, a gente não pode dizer que há um equilíbrio entre responsabilidade fiscal e social? Na verdade, a meu ver, há uma contradição explosiva entre as duas coisas que eventualmente não necessariamente vão explodir no curto prazo se algumas coincidências felizes ocorrerem. Mas o risco é grande. E, a meu ver, o risco era desnecessário.
tá? Agora, a médio prazo, a contradição entre responsabilidade fiscal e social é inevitável. Inevitável com certeza matemática, tá? Por quê, basicamente? Porque o novo arcabouço, ele representa, digamos, uma variação moderada da lei do teto de gasto, mas ele reafirma a lógica neoliberal de redução estrutural da participação do Estado na economia, né? Exceto numa situação indesejável, em que a economia não cresça, ou se ela crescer apenas até 0,6% ao ano. 0,86%, 0,6% ao ano, que é muito baixo, muito baixo, né? Ou então que a carga tributária aumente todo ano, algo que a gente sabe que é inevitável, inviável do ponto de vista econômico e político, né? Que já foi descartado pelo ministro Haddad. Por que que aí o novo arcabouço reafirma essa lógica do teto de gasto? Olha, é simples, porque ele determina que o gasto público cresça abaixo do crescimento econômico, abaixo do crescimento do PIB, né? A menos que a carga tributária cresça todo ano. Porque o arcabouço ele tem basicamente tem quatro tetos, né? O primeiro teto é a limitação do crescimento da despesa primária, quer dizer, excluindo o pagamento de juros, a 70% da variação da receita tributária nos 12 meses anteriores. Provavelmente, como eu coloquei, e já foi ventilado também na imprensa, de julho a junho de cada ano, né? O segundo teto vai limitar o crescimento da despesa a 2,5% ao ano, caso a receita tributária cresça mais do que 3,57% ao ano, que é a relação, né, para que esse crescimento da despesa represente 70% do crescimento da receita tributária. Significa a receita tributária crescendo a 3,57% é o limite, certo? Bom, além disso, é claro que se imagina que haverá um esforço fiscal no curto prazo, inclusive, né, que vai evoluir ao longo de 2023, 2024, que pode elevar a carga tributária. Já se falou aí algo em torno de 100 bilhões a 150 bilhões, quer dizer, algo em torno de 1 a 1,5% do PIB, não é? E aí isso levaria a carga tributária mais ou menos para 34,5%, 35% do PIB, né? Agora, depois dessa elevação da carga tributária, normalmente a carga se estabiliza. O último grande crescimento da carga ocorreu no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, não é? Então, os estudos aí do IFE, do IPEA, sempre mostram que a carga tributária ela é basicamente unitária, quer dizer, a elasticidade da arrecadação tributária ela acompanha o crescimento do PIB. Ela pode ter uma variação cíclica, né? Quando a economia cresce, ela aumenta um pouquinho, né? Quer dizer, a arrecadação aumenta mais do que proporcionalmente, e quando a economia desacelera, a arrecadação tributária ela desacelera mais do que proporcionalmente também. Mas tende basicamente a unidade, não varia tanto, né, em relação a um. Quer dizer, se a carga tributária se estabilizar, então quer dizer que a relação entre receitas tributárias e PIB se estabiliza, né? Então, logicamente, o gasto público só vai poder crescer até 70% da variação do PIB nos 12 meses anteriores, certo? Exceto se ocorrer uma grande desaceleração cíclica. Então, quer dizer, matematicamente, isso significa que, durante um bom tempo, porque é o que se está alegando, que seria algo que seria, digamos, praticamente permanente, embora os governos possam mudar os parâmetros, a ideia é que ele fique no arcabouço permanente, não é? Então, quer dizer, isso ao longo do tempo implicaria que o peso do gasto público no Estado brasileiro, na economia brasileira, diminuiria ao longo do tempo. O PIB cresceria, digamos, vamos para facilitar, 10% ao ano. O gasto público só poderia aumentar 7%. Ao longo do tempo, a proporção, evidentemente, diminuiria o tamanho do Estado no PIB, né? Então, nesse sentido, ele tem uma lógica semelhante à do teto do gasto, né? Então, por exemplo, se o PIB crescer
entre 0,86 e 3,57, que é o valor do PIB ou da evolução das receitas, considerando carga tributária estabilizada, não é? Que chega aos valores do piso e do teto para a variação da despesa pública, né? 0,6% ao ano ou 2,5% ao ano da variação da despesa pública, né? Então, se o PIB variar entre esses valores, 0,86% e 3,57% ao ano, né? A estimativa é a seguinte: o gasto público é mais ou menos 1/3 do PIB, né? Gasto público primário, se a gente considerar juros, vai lá para 40% do PIB, mais ou menos, né? Então, é 33% do PIB. Para 2030, cairia para 30% do PIB, e para 2050, cairia para 25% do PIB. O setor privado, né, em 2050, sairia de 66% para 75%. Tá? Olha, isso é uma coisa, digamos, que não ocorre em economias modernas. Na verdade, a lógica de uma economia moderna é o crescimento da participação do Estado no PIB. Por quê? Basicamente, porque o gasto público está muito vinculado à oferta de determinados serviços que não são substituídos por máquinas. Não é? Então, que a evolução da produtividade é muito, muito menor. Isso significa que, para pagar esses serviços, você precisa de um grande contingente de pessoas, de funcionalismo público, não é? Cuja produtividade não cresce tanto como, por exemplo, na indústria. É exatamente por isso também que o setor de serviços cresce em relação à agricultura, não é? E principalmente em relação ao setor industrial, onde normalmente tem mais ganho de produtividade. E ainda por cima, porque o Estado ele compensa, né, os riscos associados à vida numa economia moderna. Então, ele é responsável pelo gasto social. Então, normalmente, em todos os estados em economias modernas, estados modernos em economias modernas. Não estou falando, né, de economias hiper subdesenvolvidas, não é? Ou em estados de guerra civil. Né? Não estou falando isso. Então, geralmente, o Estado cresce ao longo do tempo. O que a nova arcabouço fiscal propõe é o contrário. Tá? E isso, digamos, é muito complicado, eventualmente, já no curto prazo. Tá? Porque esses dois tetos que eu fiz referência, né? Primeiro, digamos, aquele teto de crescer até 70% do total da carga e depois limitar o crescimento possível das despesas a 2,5% ao ano, se as receitas tributárias e PIB, carga tributária equilibrada, crescerem acima de 3,57% ao ano. Ainda por cima tem um terceiro teto. Qual é o terceiro teto? É um teto móvel e rígido ao longo do tempo, já durante o governo Lula. Né? Quer dizer, em 2023, o déficit previsto seria de 0,5% do PIB, ao contrário dos 2,16% do PIB, como o Granado fez referência no início, da PEC da transição. Tá? Então, a PEC da transição tinha aberto um grande, digamos, espaço nas regras orçamentárias para ampliação do gasto público. Né? Já em janeiro, o pacote em janeiro, esse espaço tinha sido praticamente eliminado, em mais de 2% do PIB, e agora, na apresentação do novo arcabouço, esse espaço foi reduzido de 2,16% para 0,5% do PIB. Né? É verdade que no ano passado o superávit foi de 0,5% do PIB. Então, um déficit de 0,5% esse ano, né, teoricamente, é uma expansão fiscal. Não é bem assim, porque, ao mesmo tempo, teve muita perda de receita tributária, determinada ali pelos movimentos de política econômica do Bolsonaro para se eleger no final de 2022. Certo? Então, esse nível de gasto aí não é muito diferente do nível de gasto do final de 2022.
Tá claro? Então, já é um esforço realizar esse ajuste em 2023, considerando, inclusive, que as receitas tributárias, como eu falei, estão desacelerando fortemente. Então, para ter um déficit de 0,5, eventualmente vai ter que ampliar o controle do gasto, como foi feito no primeiro bimestre, que já é o bimestre que a gente tem conhecimento aí da execução orçamentária. É claro? Mas a partir desse 0,5, a partir de 24, o resultado fiscal ele vai melhorando, quer dizer, vai aumentando, meio ponto percentual do PIB a cada ano do governo Lula. Passaria para resultado fiscal equilibrado, 0 em 2024, superávit primário de 0,5 em 2025 e de 1% em 2026. Esse seria, digamos, o terceiro teto. Tá? E desse conjunto de características, a gente pode tirar, digamos, algumas características do modelo de crescimento econômico que é conciliado, que é esperado, inclusive, pelo novo arcabouço fiscal. Né? Quer dizer, a primeira coisa, eu já disse, é que, ao longo do tempo, o tamanho do Estado em relação ao PIB vai cair, né? E mais, se o PIB crescer entre 0,86 e 3,57, o gasto privado precisa crescer a uma taxa pelo menos 60% superior à taxa de crescimento da despesa pública, para impedir a desaceleração do crescimento do PIB. Quer dizer, você conta lá o crescimento do PIB no ano anterior, aí você determina qual vai ser o crescimento da despesa pública. Tá? Como o gasto privado, o gasto público representa 1/3 do PIB, para que aquele valor do PIB se mantenha, né, com a redução da proporção, digamos, do gasto público que está sendo imaginada, é preciso que o gasto privado seja 60% superior à taxa de crescimento da despesa pública. Quer dizer, o PIB seria, digamos, 30% superior, considerando carga tributária, e o gasto privado 60% superior à taxa de crescimento da despesa pública. Tá certo? Olha, isso não tem precedentes. Tá? Não tem precedentes. O que o novo arcabouço imagina é que, enquanto a despesa pública primária vai puxar a variação do PIB para baixo, para gerar esses superávites que estão sendo imaginados, a despesa privada vai ter força para crescer muito, e uma taxa muito superior à despesa pública, como eu falei, que não tem precedente por períodos longos, para poder puxar a variação do PIB para cima. Tá? E, bom, é claro, se a expectativa de que a economia vai crescer, que é a expectativa que é inerente ao novo arcabouço, né, ou nova regra fiscal, né? Se a economia crescer, aí tem uma redução do papel do Estado no PIB. Né? É claro que, se a economia não crescer, aí, eventualmente, o papel do Estado se preserva, o tamanho dele no PIB. Né? Mas também não é desejável que a economia não cresça, mas se ela crescer, ela vai ser puxada pelo gasto privado. Tá? E um gasto privado vai crescer sistematicamente pelo menos 60% a mais do que a taxa de crescimento do gasto público. Eu desconheço que algo parecido tenha ocorrido em uma economia moderna, em que, como eu falei, o normal é o crescimento da participação do gasto público no PIB. Tá bom? Então, como eu disse, isso vai determinar, se tiver sucesso, a economia crescer, que o tamanho do Estado no PIB passe de algo em torno de 33% para 25%, né, daqui a 27 anos, em 2050. Né? Agora, se o PIB acelerar acima de 3,57%, a despesa privada tem que acelerar acima de 4,1%, né, dado o limite de 2,5% para a taxa de crescimento anual da despesa pública. Quer dizer, para ter um PIB superior a 3,57, que, digamos, era algo corrente no primeiro mandato do Lula,
a despesa privada tem que acelerar mais e mais em relação à pública, crescendo a taxas cada vez maiores do que 60% a mais do que a taxa de crescimento da despesa pública. Tá? Então, é claro que isso tende a determinar um limite para o crescimento do PIB, por causa da trava o crescimento da despesa pública. Esse 2,5% de despesa pública é baixo, é muito baixo. Isso vai tender a travar o crescimento do próprio PIB. Dificilmente o PIB vai crescer muito tempo acima de 3,5% ao ano. Tá? Mas se crescer, a participação do Estado no PIB vai cair mais rápido do que ela cairia normalmente. Né? A segunda característica do modelo de crescimento aí que está vinculado ao novo arcabouço é que, como o crescimento do PIB, da arrecadação tributária, vai depender fortemente da ampliação do gasto privado, no interior do gasto privado, deve depender principalmente do investimento privado e das exportações. Por quê? Porque o outro grande gasto privado, consumo das famílias e construção residencial, depende bastante do gasto público e da elevação do salário mínimo. Tá? Então, nos 2 primeiros mandatos de governo do Lula, né, foi o aumento do salário mínimo, e aí, vinculado a isso, o valor das pensões e aposentadorias, com algum impacto também do Bolsa Família, que induziu a demanda por bens de consumo. Foi criado o chamado mercado interno de massas, puxado pela elevação do salário mínimo, que a CUT, o DIEESE, o Instituto de Economia da Unicamp, ali o CESIT, né, propuseram conjuntamente ali em 2004, e deu muito sucesso. Né? Teve um efeito muito poderoso sobre a demanda agregada e sobre a inclusão social. Isso não será viável agora, porque a elevação do salário mínimo, a regra de elevação do salário mínimo, de acordo com o PIB, vai fazer com que o valor das pensões e aposentadorias cresçam ainda mais do que o PIB, porque, além do rendimento básico, tem envelhecimento da população. Tá? E, nessa lógica do novo arcabouço fiscal, nenhum gasto pode crescer muito além do que 70% do PIB. Né? Porque, caso contrário, se um gasto aumenta muito, ele esmaga os outros, que não podem crescer, porque o total não pode crescer acima de 70% da taxa de crescimento do PIB. Então, você não pode indexar valores da despesa, como aposentadorias e pensões, a um reajuste vinculado ao PIB, como salário mínimo. Né? Mas isso vale também para educação e saúde. Eu já vou discutir isso daqui a pouco. Tá? Mas, para o gasto privado, também, os subsídios lá do Minha Casa Minha Vida estimularam muito a construção residencial. Então, o modelo de crescimento no governo Lula foi recuperação do investimento estatal, demanda de famílias por bens de consumo duráveis e residências. Isso que puxa o investimento privado. O que o ministro Haddad está propondo é o contrário. Quer dizer, que o investimento privado é que puxe o crescimento da arrecadação tributária. Aí, com o crescimento da arrecadação tributária, o gasto público pode crescer, mas sempre abaixo do crescimento da arrecadação tributária. Tá bom? Então, só para dar uma ideia, para comparar, esse modelo de crescimento lá do governo Lula não seria possível se o novo arcabouço fiscal vigorasse. Não é? Porque, nos primeiros governos Lula, a despesa pública cresceu 5,3% ao ano. Isso é mais do que o dobro do limite máximo permitido pelo novo arcabouço fiscal, que o limite máximo é 2,5%. Tá? Os benefícios sociais dos primeiros governos do Lula cresceram 6,6% ao ano. E o investimento público, 8,5% ao ano. Tá certo? Então, isso puxou o investimento privado. Né? Agora, para ter uma ideia, olha, mesmo no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, imediatamente antes do Lula ser eleito, né? Quando a economia brasileira, a gente sabe, sofreu uma crise de balanço de pagamentos, faltou dinheiro porque não podia emitir dólares, aí sim faltou dinheiro, e o governo brasileiro celebrou 3 acordos com a FMI. Pois bem, no segundo mandato do Fernando Henrique, a despesa pública cresceu
4,5% ao ano. Ou seja, 80% mais do que o permitido pelo novo arcabouço fiscal. Tá? Eu estou dando esses valores assim, para ter digamos, uma ordem de comparação para a gente entender quão restritivo é o novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal. Tá? E, em geral, na história brasileira, pelo menos desde a década de 30, desde 1930, desde a era Vargas, passando pela ditadura militar, Juscelino Kubitschek, o governo Lula, FHC, Dilma Rousseff, né? O investimento público e o gasto das famílias é que puxa o investimento privado. Na ditadura, claro, o gasto das famílias de classe média alta e a construção residencial dos grandes bairros de classe média. Aí o investimento privado vem a reboque, mas com muito investimento público puxando. Tá certo? Sempre foi assim o modelo no Brasil, né? Mas a proposta do novo arcabouço fiscal é que agora o investimento privado é que puxe, não é nem o consumo privado, porque, como eu disse, ele depende muito também, sobretudo o consumo dos mais pobres, depende muito da política pública e do aumento do salário mínimo. Bom, a terceira característica do novo arcabouço também é semelhante com o teto de gasto, e que vai gerar contradições entre diferentes rubricas do gasto público, né? E, como eu disse, ele inviabiliza a regra da Constituição que determina a elevação do gasto público em saúde e educação, né? E também em INSS. A elevação do gasto público em INSS, enfim, e, sobretudo, aquele vinculado ao salário mínimo é inviabilizado. Tá? Isso era até deliberado no teto do gasto, era algo deliberado, né? Aí eles diziam que, na verdade, aí a disputa vai forçar a sociedade a escolher as suas prioridades, vai escolher o ideal, o correto. Podia ser mais errada a previsão, né? O que a gente teve, na verdade, foi orçamento secreto, né? Não foi... E, ao contrário, e aliás, quem defendia o teto de gasto, ao mesmo tempo, dizia que você tinha que quebrar o piso do gasto mínimo em saúde e educação, né? Quer dizer, então, na verdade, era... como assim? Como é que você vai quebrar o piso e, ao mesmo tempo, dizer que a sociedade vai escolher gastar em saúde e educação? Certo? Então, ele forçou, inclusive, o fim do salário mínimo, propuseram o fim do salário mínimo com o piso do INSS e conseguiram o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Como a emenda do teto foi superada lá pela PEC da transição, o gasto mínimo em saúde e educação, e também, mas agora que também emendas parlamentares, vai ter um piso. Né? Saúde, volta o piso, 15% da receita corrente líquida. Emendas parlamentares, 2% da receita corrente líquida. Educação, 18% da receita com impostos. Certo? Quer dizer, esses gastos que são têm um tamanho muito grande no orçamento, passaram a crescer agora, por lei, voltaram a crescer de acordo com o crescimento das receitas, sem o redutor de 30% que é previsto no novo arcabouço fiscal. Certo? Quer dizer o quê? E ainda, hoje em dia, mesmo com a reforma da Previdência, o gasto com o INSS, que é obrigatório, evidentemente, ele continua crescendo acima do PIB, mesmo com a reforma da Previdência, e a despeito de ter sido eliminado a regra de crescimento do real do salário mínimo em 2019. Quer dizer, se o governo Lula retomar a regra de aumento do salário mínimo, de acordo com o crescimento do PIB, é claro que as aposentadorias e pensões no INSS vão crescer mais do que o PIB e mais do que as receitas tributárias. E até a despesa com funcionalismo, como está muito carregado ali em salário mínimo, inclusive, né? Você vai ter um aumento de gasto público também. Tá certo? Particularmente aí em municípios mais pobres. Tá certo? Então, isso quer dizer que vai ter mantidas as regras, dado o arcabouço, alguns gastos vão crescer a uma taxa próxima ou até acima do crescimento das receitas. Né?
mas o todo do gasto público só pode crescer até 70% do crescimento das receitas. Certo? Então, é o seguinte, é matematicamente incompatível o novo arcabouço fiscal e a emenda condicional de crescimento do gasto com educação e saúde. Ou com a aposentadoria e pensões dos mais pobres crescendo junto com o piso do salário mínimo, se houver crescimento real do salário mínimo de acordo com o PIB. Né? É fácil de entender, não precisa fazer demonstração matemática. Né? Quer dizer, você tem uma parte de um todo que cresce a uma taxa muito maior do que o todo, do que a taxa que cresce o todo, a parte chega um momento que vai superar o todo, vai explodir os limites do todo. Né? Mas antes de explodir os limites do todo, ela vai esmagar todas as outras partes do todo que crescem a uma taxa ainda menor do que o todo, para que aquela parte cresça a uma taxa maior do que o todo. Né? Quer dizer, educação, saúde e INSS cresceria acima da taxa de crescimento da receita menos 30%, que é o previsto para a despesa como um todo. Cresceria, na verdade, próximo, quer dizer, educação e saúde junto com a receita e INSS acima do crescimento da taxa de crescimento das receitas. Quer dizer, isso esmaga todo o resto, esmaga Bolsa Família, habitação popular, infraestrutura, investimento em transição ecológica, ciência e tecnologia, todos os outros gastos, exceto saúde e educação. Tá certo? Então, na verdade, assim, no fundo, até o novo arcabouço fiscal ele é contraditório com o argumento do presidente Lula, inclusive, que você não tem que tomar o gasto com saúde e educação como gasto, mas sim como investimento. Como investimento, ele deve ser protegido pela meta fiscal. Pelo contrário, o novo arcabouço fiscal vai forçar, cortar, mudar a regra que prevê o crescimento, né, ao longo do tempo da saúde e da educação. Tá? E já tem até comentários a respeito, acho que até o ministro Haddad já falou isso, mas o secretário de Tesouro, Rogério Seron, disse que pode até ter critérios melhores para a própria política educacional e de saúde do que a mera indexação. Bom, melhores depende para quem, né? Acho que é importante que aí os especialistas em educação e saúde participem da decisão a respeito do que é melhor para os setores. Essa decisão não pode ser deixada para economistas e outros técnicos que não são versados nas necessidades da educação e da saúde. E estão preocupados basicamente com o equilíbrio fiscal, contábil. Tá certo? Então, eu vou dar uma acelerada aqui no que eu tinha planejado. Como eu te falei, Granado, vou publicar amanhã uma nota técnica que tem basicamente isso que eu estou comentando aqui com vocês, né? Inclusive, mas, se você disponibilizá-la para a gente publica por aqui também, viu? Tá bom. Então, só para concluir, eu vou falar da questão de ser anticíclico e no curto prazo. Né? Se alega aí que o novo arcabouço é anticíclico porque ele impõe não só um teto para o crescimento da despesa, 2,5% anual, mas também um piso para desaceleração. Quer dizer, a despesa não vai cair abaixo de 0,6% de crescimento ao ano. Né? Porém, isso não é suficiente para alegar que o novo arcabouço é anticíclico. Por quê? Porque as fases do ciclo econômico, expansão e desaceleração, não se iniciam apenas quando o PIB passa a crescer acima de 3,57% ao ano, ou quando ele passa a crescer abaixo de 0,86% ao ano. Não é assim que calcula quando o ciclo econômico, em fase do ciclo econômico nós estamos. Né? E assim, logicamente, não dá para dizer que o novo arcabouço é anticíclico se a despesa pública cresce a uma taxa menor do que o PIB nas duas fases do ciclo econômico. Quer dizer, tanto quando o PIB acelera, quando ele desacelera. Não tem lógica. Não é? Quer dizer, quando o PIB acelera,
sem dúvida, o novo arcabouço é anticíclico, porque a despesa pública só pode crescer até 70% da variação do PIB. Né? Então, ele vai moderar o crescimento do PIB puxado pelo setor privado e vai impor um limite crescente sempre que o PIB ameaçar crescer acima de 3,57% ao ano. Tá? Agora, o problema é quando o PIB desacelerar. Aí, essa regra de que a despesa cresce abaixo do crescimento do PIB e das receitas torna um novo arcabouço pró-cíclico, não anticíclico. Porque se o PIB desacelerar, a despesa pública não vai compensar a desaceleração da demanda privada, mas vai acompanhar a desaceleração inclusive, vai reduzir, mantendo a proporção de 70%, né, da redução do PIB e das receitas tributárias. Então, isso gera, quando desacelera a demanda privada, desacelera o PIB, tem que desacelerar também a demanda pública. Ela não é anticíclica. Ela vai reforçar a desaceleração e pode provocar uma espiral descendente. Então, se o PIB desacelerar entre 3,57 até 0,86, puxado pela desaceleração da demanda privada, a despesa pública também vai desacelerar desde 2,5% ao ano até 0,6% ao ano. Tá? Mesmo que haja uma possibilidade de recessão adiante. Não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. E aí, depois que... E veja, ainda por cima é tarde, porque o aumento de 0,6% da despesa ocorre no ano seguinte, ao da desaceleração do PIB. Tá? Aí, nesse momento, se tiver tido uma recessão, que é provável, né, esse piso de 0,6 vira um teto, porque, na verdade, a despesa pública tem que crescer muito mais do que 0,6% ao ano para tirar a economia da crise. Mas não pode, é um novo teto. Tá? Ó, não tem que eu conheça, né? Caso de política anticíclica bem-sucedida em que a despesa pública tenha crescido 0,6% ao ano. Não existe na história. Tá? Então, esse 0,6 se torna um teto, um quarto teto. O quarto teto aí no momento de uma recessão. Tá? Claro, esse teto pode ser aumentado se houver um esforço muito rápido de aumento de alíquota de impostos, o aumento da carga tributária, para eventualmente fazer com que a receita ela não acompanhe a desaceleração do PIB. Mas é muito difícil que isso ocorra, tá? Porque quando tem uma desaceleração, aí a elasticidade da arrecadação é grande. Então, normalmente a arrecadação ela cai mais do que proporcionalmente do que a queda da taxa de crescimento do PIB. Tá certo? Ó, certamente, pelo menos no Brasil, nunca ocorreu, né, que uma economia média, cujo PIB depende principalmente do mercado interno, tenha saído de uma recessão sem contar com uma taxa de crescimento do gasto público superior a 0,6% ao ano. Claro, isso vale inclusive para 2016 e 2017. Tá? Seria pior, isso aí é pior do que o gasto público em 2016 e 2017. E a gente teve essa recuperação anêmica que nós tivemos. Certo? Então, eu acho que é claro que aí, nesse momento, esse quarto teto seria abolido, mas aí, então, na verdade, a nova regra fiscal não vai valer por muito tempo. Tá? Agora, até abolir, ter negociação é complicado. É complicado. E aí, infelizmente, pode ser que a popularidade do presidente Lula também encontre um novo teto, né? No meio aí dessa recessão. Pode ocorrer, quer dizer, o que eu estou falando do ponto de vista estrutural, como é que é montado o novo arcabouço. Quer dizer que vai ocorrer uma recessão agora, em 2024? Não necessariamente. Pode ocorrer? Sim. Pode ocorrer. Né?
Por que que pode ocorrer? Porque, eventualmente, como eu disse, não é, tem consultorias que estão prevendo que as receitas não vão crescer em termos reais. Você medir de julho de 2022 até junho de 2023. Né? Inclusive, a consultoria do Felipe Salto, que é um grande especialista em setor finanças públicas. Não em macroeconomia, mas em finanças públicas, pelo menos. Né? E considera que a receita vai crescer menos que 0,6% em termos reais. Talvez até seja negativo o crescimento. Tá? Então, isso quer dizer que já em 2024 pode ocorrer que a gente tenha um teto de crescimento das despesas de 0,6%. Né? Se o gasto em saúde e educação, né, ou, eventualmente, salário mínimo tiver aumentado, isso vai pressionar os outros gastos. Vai ser um conflito em torno do orçamento muito grande. E, num momento, assim, se a economia tiver mesmo desacelerado tanto, que a gente precisa, na verdade, de um gasto público muito mais porrudo do que o crescimento de 0,6% ao ano. Tá? Não quer dizer que vai ter recessão. Por quê? Pode ser que as exportações se recuperem muito, se tiver uma grande retomada da economia chinesa, apesar da desaceleração potencial recessão nos Estados Unidos e na Europa. Tá? E pode ser que também o esforço aí de ajuste tributário, de aumento da carga do ministro Haddad, até ocorra antes de junho desse ano. É mais provável que ocorra depois de junho, mas pode ser que ele ocorra até junho. E aí, nesse caso, aí você pode eventualmente permitir que a despesa cresça em 2024 próximo ali do teto de 2,5% de crescimento ao ano. É pouco, continua sendo pouco, mas é menos pior, digamos assim, do que se ela crescesse só 0,6% ao ano. Tá? Então, assim, eu por esses motivos, eu acho que o novo arcabouço traz grandes riscos, inclusive um risco de perda de popularidade do presidente Lula, que é o que nós não queremos, não é? Considerando, quer dizer, não é, eventualmente, o nosso adversário hoje em dia do campo à esquerda não é, digamos, o neoliberalismo progressista e democrático do PSDB. É uma coisa muito mais séria, né? Muito mais grave, o fascismo brasileiro, caso o governo Lula fracasse. Né? Não estou dizendo que vai fracassar. Pode ser que a economia passe a crescer puxada pelo investimento público, que a reforma tributária, as PPPs, a queda eventual da taxa de juros permita esse tipo de crescimento? Pode ser, mas é muito arriscado. A aposta é muito, muito arriscada, sobretudo porque você já tinha feito, digamos, a disputa política para ampliar a capacidade de gasto em 2023, com a PEC da transição. E você jogou, digamos, a PEC da transição no lixo. Tá? Primeiro lá com ajuste de janeiro, 12 de janeiro, e agora com o novo arcabouço fiscal. Quer dizer, é uma preocupação muito grande de recuperar a credibilidade do orçamento público e da gestão fiscal junto, digamos, à Faria Lima, né? Ainda que isso coloque em risco a recuperação do crescimento do PIB e do emprego formal. Eu acho que seria muito mais sensato, né? Menos arriscado, contar com capital político ali associado à eleição do presidente Lula e a aprovação da PEC da transição para elevar o gasto público, priorizando, digamos, o crescimento do PIB, o denominador da relação dívida pública sobre o PIB. Né? Porque o crescimento do PIB provocaria aumento da arrecadação tributária e a satisfação das promessas de campanha presidencial. Né? Então, eu acho que não estou dizendo de maneira nenhuma que vai dar tudo errado. Pode ser que, digamos, o plano de aceleração do crescimento privado, imaginado aí pelo ministro Haddad, as PPPs, a contração do gasto público para levar o Banco Central a reduzir a taxa de juros, não é? A reforma tributária, embora os efeitos dela
talvez só ocorra daqui a 2 anos, mas pode ser que a expectativa empresarial, né, de que o governo vai ser austero leve, digamos, um investimento privado a puxar o crescimento do PIB. Eu não acho muito provável que isso ocorra e de qualquer maneira, eu acho que é muito arriscado fazer esse tipo de aposta numa conjuntura política como a gente está vivendo agora. Tá bom? Então, é isso, Granado, que eu queria dizer. Obrigado. Falou, Pedro. Muito obrigado mesmo. A fala foi bem mais longa do que você tinha proposto, mas eu acho que ela foi extremamente profunda. Eu passo, então, imediatamente para o Luiz Paulo. Luiz Paulo, por favor, com você. Obrigado, Granado. Espero que vocês me escutem bem. Sim, perfeito. Cumprimentar aqui a você e ao Vicente e a Maria Alice, em nome de todos os presentes, cumprimentar quem nos assiste posteriormente, e o Pedro Paulo, que fez essa fala, como você bem disse, densa, e também muito preocupante, né? Você, na provocação inicial e também na chamada desse debate, colocou clara a questão dos dilemas do governo Lula 3, né? Na equação entre equilíbrio fiscal e desenvolvimento. Então, eu vou me ater especialmente aos dilemas para a retomada do crescimento e a retomada do desenvolvimento a partir da fala do Pedro Paulo. Tá? Espero ser breve. Né? Acho que, em primeiro lugar, essa perspectiva super crítica e preocupante, né, como eu mencionei, de uma espiral de baixo crescimento, de um risco desnecessário restritivo e que implica uma expansão do gasto privado como fonte primordial de um modelo diferente de crescimento, e no limite, né, que é uma coisa que obviamente não desejamos, o fracasso do governo, ou o não atendimento de promessas, o não atendimento de demandas, o não avançar em relação àquilo que foi proposto e que é desejado pela sociedade, ou pela ampla maioria da sociedade, a disputa por recursos entre as funções de governo. Então, ao mesmo tempo, né, em que o governo precisa funcionar, né, num processo e num cenário de escassez de recursos e, eventualmente, de crescente escassez ou de disputa pelos recursos que vão resultando dessa equação do novo arcabouço fiscal. Então, a minha conversa vai muito sobre o como fazer, né? O como governar num cenário desse tipo, que é um cenário de subfinanciamento ou de eventual cenário de ampliação do subfinanciamento das políticas públicas já presente, com um Congresso que é potencialmente hostil. Nós temos uma base na Câmara que está abaixo dos 50% e, eventualmente, ainda arriscada a diminuir, e uma base no Senado muito próxima dos 50%, e uma extrema-direita dando a linha de oposição, o Banco Central impedindo também o processo de retomada, ou seja, nós estamos num cenário que é bastante diferente do cenário de 2003, no primeiro governo Lula. Acho que o Pedro Paulo foi bastante claro, né, sobre a matemática da equação do novo arcabouço fiscal, então eu não vou entrar nessa discussão, eventualmente ele possa retomar nas perguntas e respostas. Agora, eu vejo o novo arcabouço fiscal como também a solução política que foi escolhida pelo governo, tanto que foi anunciada, a solução política de transição, que não sabemos o quanto tempo vai durar, e que pode ser que em 2024 já nos coloque à prova, em função de um crescimento muito baixo de 2023, com a repercussão para o orçamento de 2024, e, portanto, a repercussão se dará principalmente no próximo ano, ou se daria principalmente no próximo ano, certo?
mas considerar também que nós temos, né, esse ator político, né, que é o Banco Central, na verdade, traduzindo a fala de um mercado, entre aspas, ou não entre aspas, ativo e atuante na definição dos rumos da política fiscal e da política econômica. Ao mesmo tempo que temos um processo e um projeto ambicioso de reconstrução, ou uma proposta ambiciosa de reconstrução, que precisa ser mobilizada, e, portanto, nós vamos ter aí uma contradição entre essa proposta de desenvolvimento, a proposta de retomada ambiciosa e as amarras do orçamento público, as amarras do gasto público, as amarras do investimento público para puxar esse processo, o que remete a uma qualidade de governo muito especial, né, muito específica, a uma discussão sobre gestão e planejamento, considerada essa restrição, muito diferente também do que tivemos em 2003, do que tivemos no segundo governo em 2007, do que tivemos, inclusive, no início do primeiro governo Dilma, em 2011, quando tínhamos uma avenida aparentemente aberta pela frente. E, portanto, isso nos coloca uma discussão, uma questão importantíssima que não está dada, nós, inclusive, tocamos nesse ponto há algumas semanas atrás, sobre o nosso projeto de desenvolvimento, o projeto desse governo em relação ao que significa desenvolvimento. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler, mas faço menção aqui a alguns textos que saíram muito recentemente, inclusive como contraponto justamente às amarras do novo arcabouço fiscal, do Antônio Martins, no Outras Palavras, do Fiore Nozaki, sobre a bússola do desenvolvimento e sobre um olhar aberto para várias direções, geopolítico e econômico, aberto para várias direções, aberto para a Amazônia, aberto para o sul do Brasil, aberto para o Atlântico e para a África, aberto também para a China e BRICS, ao mesmo tempo em que estamos no meio, pressionados entre o conflito China-Estados Unidos, do ponto de vista do controle aí das novas tendências e da nova trajetória tecnológica e também do comando econômico do planeta. Então, temos aí uma série de provocações interessantes sobre o desenho de um projeto de desenvolvimento que ainda não temos, e que precisamos ter, certo? E que passa também, entre outros elementos, e aí isso dialoga com o que Pedro Paulo falou sobre a demanda do investimento privado, dialoga também com a meta ou com, enfim, o desejo manifesto pelo governo Lula de reindustrialização ou de nova industrialização, lidando com um cenário em que nós tivemos uma redução de atividade industrial gigantesca, uma perda que podemos estimar entre 40 e 50 bilhões de dólares anuais nos últimos anos, seja pelo déficit, seja por aquilo que deixou de ser produzido, e que, preenchido esse buraco, significa só esse buraco da indústria, da atividade industrial, de 2% a 3% do PIB que foram desperdiçados ao longo dos últimos anos. Então, esse como fazer implica, além de arrumar o desastre deixado pelo governo de Jair Bolsonaro, impedir o retorno da extrema-direita em 2026, garantir 8 anos de reconstrução ou mais, certo? Não conseguiremos resolver tudo isso no curto prazo, todas as nossas demandas no curto prazo, nem todas as nossas demandas em um mandato, portanto, precisamos claramente de grandes prioridades e grandes metas, pacto federativo e um esforço gigantesco de comunicação.
E aí eu penso que a gente tem alguns sinais ou alguns pilares desse governar no contexto de escassez, que nós temos e provavelmente teremos em 2024 também, a menos que haja um cenário bem sucedido aí de comportamento da economia nesse ano e também no próximo, que foi também mencionado de passagem pelo Pedro Paulo. Então, acho que trabalhar com a lógica da reconstrução em torno de democracia e desenvolvimento vai implicar, do ponto de vista da gestão e do ponto de vista do governo, reforçar algumas questões críticas para o sucesso e, portanto, para o não fracasso. As transversalidades, certo? Então, a retomada do programa de moradia, junto com universalização do saneamento, junto com melhoria de mobilidade nas grandes metrópoles, junto com enfrentamento da mudança climática, tudo nos mesmos lugares e ao mesmo tempo, para fazer com que esses investimentos sejam mais pujantes e tenham maiores resultados. Nós corremos um sério risco, né, além dos riscos aí macro mencionados pelo Pedro Paulo do ponto de vista do orçamento, por exemplo, em relação à meta de universalização do saneamento até 2033, num cenário em que nós temos centenas e milhares de municípios sem condições básicas e mínimas. O primeiro ponto, portanto, é esse da atenção às transversalidades. O segundo ponto, a cooperação interfederativa entre União e Estados e municípios, ou seja, a somatória de recursos para fazer frente a uma série de demandas sociais, a atenção às nossas cidades e territórios, metrópoles e regiões, e aí recupero também um ponto mencionado num dos nossos debates anteriores, e enfatizado, inclusive, na Carta de Brasília, da reunião do presidente Lula com os governadores, da retomada dos consórcios públicos como instrumentos estratégicos, e menciono especialmente os consórcios interestaduais, o consórcio da Amazônia Legal, o consórcio Brasil Central, como o consórcio Nordeste, como instrumento-chave para investimentos de grande porte, contemplando recursos da União e recursos dos estados, que compõem esses consórcios em investimentos estruturantes, do ponto de vista do curto e do médio prazo, a reindustrialização, que eu já mencionei, a estruturação de projetos, que vai ser fundamental para uma qualidade dessa gestão, o diálogo com a sociedade civil, e aí eu quero fazer uma relação também com os relatórios emitidos pelo GT da sociedade civil em relação à Agenda 2030, não pelo fetiche da Agenda 2030, mas porque ela pode sim ser uma parte dessa nossa bússola de para onde precisamos ir, de que buracos sociais, de demandas sociais precisamos preencher, o papel que pode jogar o Ministério da Gestão e Inovação, novo ministério introduzido por esse governo, e 2 pontos de atenção finais. A relevância da comunicação com a sociedade, chave, especialmente para declarar aquilo que vem sendo realizado e o monitoramento também de programas e projetos, mas chave também para contrapor uma campanha que certamente vai ser muito feroz ao longo de todo o governo por parte da extrema-direita. E, em segundo lugar, o fortalecimento das capacidades estatais, seja da própria estrutura do governo federal, seja das estruturas dos governos subnacionais, para viabilizar a execução dos projetos de governo no seu devido tempo, no timing de 4 anos, no timing do primeiro ano, inclusive, de governo. Nós tivemos hoje o balanço dos 100 dias, precisamos chegar no balanço dos 12 meses e assim sucessivamente. E, portanto, nesse cenário crítico que foi apontado pelo Pedro Paulo, de escassez de recursos e de um arcabouço fiscal anticíclico, pró-cíclico em relação à queda da atividade, nós precisamos ter elementos aí de gestão e de governo que sejam
capazes de minimizar o risco de fracasso e de, na verdade, buscar atingir aquilo que são as metas desejadas pelo próprio governo, obviamente. Então, esse, Granado e Pedro Paulo, é o meu comentário para fazer aí o contraponto, né, em relação ao cenário que foi apontado não em contraposição, mas em relação àquilo que demanda de capacidade do governo para a condução das políticas públicas de forma bem-sucedida num cenário crítico de ajuste fiscal. Grato, Luiz Paulo. Eu estou preocupado com o Pedro Paulo diz que tem limite às 21h30. Eu queria saber se esse limite é rígido e para saber com quanto tempo a gente como eu falei demais, sem perceber, eu já mandei uma mensagem aqui, eu vou sair 9h40, pode ser? Tá bom, tá bom. Aí dá alguns minutinhos para as pessoas poderem fazer levantamento de questões. Luiz Paulo, muito obrigado. Você aborda a questão na direção do seu enfrentamento, né, da questão do desenvolvimento e da política de desenvolvimento. Eu acho isso um contraponto importante. Alguém quer fazer uso da palavra? A gente pode fazer inscrição lá levantando a mão em reações. Enquanto ninguém levanta a mão, eu queria fazer um rápido questionamento. Veja, o Cláudio já levantou a mão, mas eu vou fazer um rápido questionamento. Eu concordo com o Pedro Paulo de que a gente tem, inclusive, um dilema matemático na proposta desenvolvida. Ela não é um dilema exclusivamente de política econômica, ela é mais grave, ela é um dilema matemático, o que mostra que uma proposta deste tipo, em sendo aprovada, ela será tensionada politicamente num prazo não muito longo, ainda durante este governo Lula. E eu levanto isso porque o governo Lula tem muita dificuldade, ou terá muita dificuldade, pelo menos nessa fase inicial, de construção de correlação de forças favorável a uma política mais contundente, mais flexível, né? Ou seja, não basta ter proposta, precisa aprová-la e isso passa por correlação de forças. Então, eu queria ver se vocês podiam abordar não a questão econômica, mas a questão política, do como enfrentar, né, essa situação no desenho de uma proposta, numa proposta mais anticíclica, uma proposta mais contundente de política econômica. Cláudio Graziano. Boa noite a todos novamente. Realmente o quadro que o Pedro Paulo apresentou é extremamente preocupante, eu concordo com ele, né? Eu concordo que esse quadro realmente é desse jeito, né? Como o Granado disse, matematicamente, inclusive. E eu acrescentaria que com relação à carga tributária ou reflexos da reforma da carga tributária, não, desculpa, reflexos da reforma tributária vão ser, né, o Pedro Paulo colocou um quadro de que se tiver algum reflexo, talvez no segundo semestre, eu acho que isso, infelizmente, não vai acontecer, porque nós estamos indo pelo caminho, né, pelo caminho errado, né? Pelo menos pela priorização da reforma tributária, acho que nós estamos indo para o caminho errado, que é o caminho da simplificação da tributação sobre consumo, e estamos deixando de lado totalmente a questão da reavaliação da carga sobre renda e patrimônio, né? E mesmo essa simplificação não vai ser unanimidade, porque ela tem questões federativas,
ela tem questões corporativas, né? Eu participo de alguns grupos de auditores fiscais, tanto da Receita Federal como de receitas estaduais, e, enfim, e ela vai ter questões dos ramos econômicos, né? Com relação aos ramos econômicos, né? Ao famoso mercado, todo mundo concorda com a reforma tributária desde que não mexa no pedaço do queijo dele, certo? Todo mundo, todas as avaliações que tem, concordo, mas para o meu setor tem que colocar algumas exceções, né? Com relação a essa questão de alíquotas de IVA e tudo mais. É isso, né? Eu acho, então, que é mais preocupante ainda do que o Pedro Paulo colocou. Eu gostaria até da avaliação do Pedro Paulo e do Luiz Paulo, do Bresciani, com relação a esse caminho da reforma tributária. Obrigado, Cláudio. Rapidamente, Muito Ricardo. Muito rapidamente, não vou nem ligar a câmera que está tremenda e é desagradável, mas primeira coisa, o Pedro Paulo faz um raciocínio lógico impecável sobre o arcabouço fiscal, é indiscutível. E aí, algumas questões muito rápidas. Primeiro, na sua opinião, é necessário ter um arcabouço fiscal? Ou o que foi apresentado é simplesmente para ter alguma coisa que seja menos ruim que o teto de gastos? Será que é esta lógica que tá por trás disso? Que é menos ruim, sem dúvida, né? Mas é isso. E como é aplicável esse arcabouço fiscal? De um lado, depende de investimento privado. É possível ter investimento privado numa situação de baixa demanda na economia, como é o caso hoje. E, ao lado disso também, para se sustentar o que está embutido de crescimento, tem a perspectiva de um aumento de receita, de qualquer coisa. O Haddad, se não me engano, falou de 150 bilhões, que, no fundo, é reverter sonegação de alguma forma, ou sonegação direta, ou subsídios que seriam indevidos, digamos, e que conseguem ser impostos politicamente. Isso, e historicamente, é muito difícil reverter essa questão dos subsídios, ou então dos benefícios fiscais. Então, só para colocar alguns elementos a mais nessa equação que você colocou. É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. O Cláudio, você levantou a mão novamente, Cláudio? Não, é só para complementar que com relação à crítica que eu fiz do encaminhamento da reforma tributária, ainda tem o seguinte, né? Essa simplificação de tributos é por PEC e as outras alterações seriam por leis ordinárias ou complementares, dependendo do caso, o que complica ainda mais o quadro, só isso. Eu esqueci de colocar. Então, estou devolvendo, então, para o Pedro Paulo. Pedro Paulo, com você, por favor. Olha, de certo modo, eu ia responder o Cláudio, mas o Ricardo já aludiu ao fato que, de fato, a reforma por simplificação, como ela envolve PEC, depois ela vai depender de um conjunto de regulamentações que vão levar muito tempo, né? Pelo menos 2 anos. Ela não vai ter, digamos, nenhum impacto sobre a arrecadação tributária no curto prazo. E mais o que eu estava me referindo era ao que o Ricardo fez referência, que é, digamos, o fechamento de determinados ralos, o que eles chamam de a busca de determinados jabutis tributários, né? E a taxação ali de alguns ramos que não estão ainda taxados, eventualmente também uma ampliação do combate à sonegação fiscal, não é? Então, mas também não teria um efeito de curtíssimo prazo, não vai ser até junho, a não ser que tenha um grande esforço ali de combate à sonegação fiscal que a gente não tem conhecimento ainda, né? Mas
falam por exemplo, taxar comércio eletrônico, combater aí o contrabando, na verdade, como o ministro Haddad colocou corretamente, né? Que é a venda, a importação de produtos que é mascarada como sendo transferência de pessoa a pessoa, né? E eventualmente, essa negação que envolve triangulação, né, fiscal, quer dizer, supostamente fazendo exportação para paraíso fiscal, que reexporta, e aí, basicamente, incorre nos lucros na área ou no país onde há baixa tributação e prejuízos, inclusive, em locais onde a taxação é maior, né? Então, tem um conjunto aí digamos, jabutis tributários que podem ter algum impacto sobre a arrecadação, mas eu concordo com você que dificilmente teria um impacto pelo menos suficiente para compensar a desaceleração visível da arrecadação tributária, não é? Que está acompanhando, como normalmente acompanha, uma desaceleração cíclica da economia. Concordo plenamente. A outra questão mais estrutural, eu também concordo plenamente com você, Graziano. Acho que você, inclusive, apertou o Nelson Machado no debate que a gente teve aqui, né? Eu não falei muito sobre isso no dia, porque, enfim, ele ia falar foi convidado para falar sobre isso, né? Mas, de fato, eu acho que funciona até um pouco como na volta a gente compra, né? No início, a gente vai fazer aqui a reforma tributária, que é de agrado dos empresários e do Instituto de Cidadania Fiscal, que é basicamente financiado por grandes empresas e até por grandes empresas que são super taxadas, né? Empresa de cigarro, por exemplo, né? E uma alíquota, digamos, uma alíquota única, eventualmente pode aparecer ali para elas eventualmente uma oportunidade de reduzir a taxação para o caso delas, né? E que tem, digamos, em geral, estimativas extremamente exageradas de ampliação do PIB, inclusive, e junto com a ampliação do PIB, ampliação da carga. Mas, digamos, essa ideia ela faz parte de um modelo ao qual se vincula o novo arcabouço fiscal, né? Porque se imagina que, eventualmente, essa reforma tributária terá um forte impacto sobre o investimento privado, ao produzir essa simplificação, em geral, do custo dos negócios também, e vai ser, de fato, muito favorável para a indústria, embora ela prejudique o setor de serviços, né? Basicamente porque a indústria é super taxada, né? Em parte também por causa dos impostos serem em cascata, imposto sobre imposto, etc., né? E serviços muito menos. E isso se vincula também com a ideia de que você deve realizar PPPs, porque as PPPs, eventualmente, elas serão também favorecidas pela reforma tributária e, sobretudo, elas serão favorecidas pela queda dos juros. Só que essa é a parte contraditória do discurso do Haddad perante o Banco Central, que é o ponto que o Bresciani levanta. Quer dizer, de fato, se critica muito, inclusive o ministro Haddad critica o presidente do Banco Central, não é? Mas, de certo modo, mas ao mesmo tempo alega que precisa ter coordenação entre política monetária e fiscal. E a coordenação proposta, por incrível que pareça, é uma coordenação que é definida de acordo com as condições fiscais que o presidente do Banco Central considera serem necessárias para que ele comece a baixar a taxa de juros. Tá certo? É claro que seria muito mais fácil, se fosse possível, trocar o presidente do Banco Central. Só que a Fazenda está dançando com o Banco Central, não é? De fato, a política fiscal, nessa proposta de coordenação, está coadjuvante da política monetária, no sentido de estar respeitando, sim, as condições fiscais que são definidas pelo presidente do Banco Central autônomo para baixar a taxa de juros. E vários membros da equipe econômica do Ministério da Fazenda, inclusive o presidente Haddad, já disse que, inclusive, o novo arcabouço, como a proposta lá de 12 de janeiro, envolvia criar as condições e o espaço fiscal para que o Banco Central sinalizasse para o Banco Central a possibilidade de reduzir a taxa de juros. E, numa entrevista ainda em dezembro para a Globo News,
o ministro Haddad disse que não estamos no momento em que a expansão fiscal vai ajudar a economia, que se houvesse espaço para estímulo seria o monetário. E como que, então, a expansão fiscal, ela, na verdade, não poderia ocorrer, tinha que ter alguma contração fiscal, e sobraria o espaço para um estímulo monetário, porque permitiria que a taxa de juros caísse. O Haddad disse, vou ler aqui para vocês, está no artigo, nota técnica, né? Se a gente souber fazer a transição, tem espaço para uma taxa de juros menor. Você tem que dar segurança para a autoridade monetária. Se a gente sinalizar a sustentabilidade, você combina as duas coisas, fiscal e monetária, traz a taxa de juros para um patamar que já poderia estar. Né? Quanto mais cedo fizer isso, mais cedo vamos colher o fruto da decisão correta. Tá certo? Então, na verdade, eu acho isso profundamente equivocado, porque, como já acho que foi o Cláudio que levantou, né? Numa situação de desaceleração cíclica, não tem redução de custo financeiro que estimule o empresário a realizar investimentos se a perspectiva de demanda é ruim para ele. É principalmente a demanda agregada que vai estimular o investimento, não é o custo financeiro. Não é? E se fosse o custo financeiro, convenhamos, o governo Dilma reduziu o movimento de redução dos spreads bancários, forçando uma quebra, digamos, do acordo do cartel bancário, uma vez que os bancos públicos reduziram seus spreads. Começou lá com o governo Lula, em 2008. Inclusive, acho que o Lula demitiu o então presidente do Banco do Brasil porque ele não queria reduzir o spread bancário. E o que aconteceu com essa redução dos spreads bancários? Os bancos foram forçados a reduzir o spread bancário. Nenhum de nós toma emprestado diretamente do Banco Central. Então, o que é importante para a gente é o spread bancário. Tá certo? Então, pelo menos por enquanto, nenhuma iniciativa no sentido de redução do spread bancário foi tomada. Não é? Talvez por um motivo político, porque essa iniciativa lá em 2008 fez com que a totalidade do crédito dos bancos públicos, que era mais ou menos a mesma coisa dos bancos privados em 2008, fosse o dobro. O saldo da operação de crédito dos bancos públicos foi para 66%, para 33% dos bancos privados. Tá? Se continuasse mais uns anos, ia chegar a 80%. E aí, bom, se fosse o critério do Hilfend, socialismo. Né? Se você socializar o sistema bancário, está perto ali do socialismo. Tá claro? Eu acho que isso foi um motivo fundamental da queda da presidenta Dilma. Né? Quer dizer, a disputa que foi feita com os bancos comerciais. Agora a gente está esperando reduzir as taxas de juros, para ir as taxas de juros para os consumidores, pelo menos por enquanto, venham a cair também. E a política fiscal está sendo organizada para abrir o espaço fiscal para que o Banco Central reduza a taxa de juros. Quer dizer que, no projeto de cooperação ou coordenação entre política monetária e fiscal, quem tem a mão forte é o Banco Central. Tá claro? Eu sei que o Banco Central é independente, mas não vejo por que, de maneira alguma, você precise fazer uma política fiscal tímida, não é? Que, inclusive, digamos, perde o ganho de espaço fiscal que você obteve com a PEC da transição. Né? Que envolveu, não acho até uma perda de capital político, foi uma grande vitória, mas que abria exatamente um horizonte para você propor outras regras. E, principalmente, você ter espaço para realizar uma política que envolvesse déficit por alguns anos, para ir a economia decolando, você ter aumento da arrecadação tributária. E aí fica muito mais fácil fazer o ajuste. E mesmo assim, a relação dívida-PIB ia reduzir, mas com aumento do denominador do PIB. E o esforço todo digamos, reduzir o numerador com uma corrida para uma meta de superávit primário de muito curto prazo, que vai ser muito difícil de alcançar se as receitas tributárias estiverem caindo, se o PIB estiver desacelerando e se o próprio investimento privado não recuperar, apesar da queda da taxa de juros.
Porque isso que o Keynes chamava a armadilha da liquidez. Você pode reduzir a taxa de juros, se não tiver demanda agregada, os empresários não vão investir. É o que pode acontecer. Fizer um esforço enorme para reduzir a taxa de juros e não acontece nada com o investimento privado. Certo? O investimento público é uma ferramenta muito mais poderosa para carregar o investimento privado, historicamente é assim na economia brasileira e nas economias modernas, não é? Do que a queda da taxa de juros. Inclusive, até é contraditório lá no PowerPoint, que foi mal revisado, todo mundo comentou, né, onde foi apresentado o novo arcabouço fiscal, deixaram passar um slide que não era para estar ali, que era sobre o programa de gasto público dos Estados Unidos, que é o inverso completo do Brasil. Eu sei que eles emitem dólar, nós não emitimos, mas nós temos um tremendo volume de reservas, não é? E o Banco Central, eu acho que não pode até, eventualmente, forçar a mão para exigir que a política fiscal, que é de agrado do bolsonarismo, do bolsonarista, que é presidente do Banco Central, seja executada. Agora, a gente tem que ter uma barganha muito mais forte e não ceder à política fiscal que é exigida pelo Banco Central para reduzir a taxa de juros. Esse que é o grande problema. Né? A despeito de toda a crítica ao Banco Central, aquela passagem lá do Haddad que eu li, está dizendo, ó, a gente pode levar agora a taxa de juros para onde ela já deveria estar. Mas como? Sinalizando para o Banco Central que aí a política fiscal ela vai ser, né, vai mirar o numerador da relação dívida-PIB, tentando alcançar um superávit primário muito rapidamente numa situação econômica que não é a mais adequada para buscar esse tipo de coisa. Tá? Então, de maneira nenhuma era necessário, acho que, inclusive, do ponto de vista político, envolve queima de capital político. Porque eu acho que até é muito mais fácil ter uma negociação com o Congresso, você ter ampliação de gasto. Se, no ano que vem, não é, a despesa pública crescer 0,6%, sem ter tido tempo ainda de mudar a regra de ampliação Mas aí também, tudo bem, aí pode ser que o gasto em saúde e educação até caiam, se a receita tributária cair. Mas se houver aumento do salário mínimo, e mais, você teve ali a isenção do imposto de renda para a faixa até 2 salários mínimos, isso vai diminuir a arrecadação também. Tá? Então, eu estou muito angustiado, né? Estou levantando aqui as questões para vocês, porque eu estou realmente muito angustiado, e eu gostaria que houvesse, digamos, um movimento, digamos, do nosso campo. Já tem, eu sei, um movimento aí dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Mas um movimento no nosso campo para propor emendas para o projeto do novo arcabouço fiscal, porque, caso contrário, a gente pode estar numa situação muito ruim. Tá? Pegando aqui o gancho, né? Eu vou começar, Granado, pela sua questão, ou seja, o dilema matemático apontado na crítica, na análise detalhada do Pedro Paulo, colocando já uma questão, um conflito político, potencialmente no curto prazo, dentro do governo e, na verdade, dentro da própria sociedade, à medida em que a disputa aí por recursos do orçamento público se manifesta de uma forma mais acirrada, ou se manifeste de uma forma mais acirrada. Né? Então, você tem razão. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei se isso acontece antes de 2024. Eu acho que nós temos agora, em 2023, um problema anterior, que é o problema de conduzir o governo ao longo desse ano em cima de terra arrasada, ou seja, em cima de equipes que foram desmanteladas, em cima de ministérios que estão sendo criados, como é o próprio caso do Ministério da Gestão, que eu mencionei anteriormente, está sendo criado com as primeiras ideias e propostas e tudo mais, outros que foram recriados como o Ministério das Cidades, que é um ministério crítico
na minha visão agora, do ponto de vista das entregas necessárias, né? Então, você tem razão, mas eu não sei se isso se manifesta antes ou mesmo ao longo de 2024. Talvez a gente tenha a possibilidade de navegar até 2024, incluindo a eleição municipal, sem esse conflito acirrado dentro do seio do governo e dentro da sociedade, né? Porque acho que isso também se manifesta com um certo retardo. Então, essa é a minha primeira questão. Mas você tem razão, e ao mesmo tempo o próprio Pedro Paulo mencionava, ou seja, no limite, tá certo? O não fechamento da conta matemática leva a pressão, levará a pressão pela própria reforma do novo arcabouço fiscal, né? No limite lá na frente. Agora, quando que é esse lá na frente? Eu vejo talvez 2025, mais provavelmente. A outra coisa é que o Pedro Paulo não está aqui, mas enfim, todo mundo está, é que o Haddad é um jogador do xadrez político também, né? Então ele está jogando esse xadrez político, e está jogando esse xadrez político, eu entendo, com o respaldo do próprio presidente Lula. E, portanto, é preciso que a gente procure, né, verificar os motivos dessa jogada arriscada, né, ou dessas jogadas arriscadas que foram mencionadas. Então, acho que isso é uma segunda questão. A própria questão desse embate em relação ao Banco Central tem uma questão aí, para mim, de retórica do discurso do Haddad diante da intransigência do Banco Central na revisão da sua política monetária. Em relação à questão do Cláudio, né, da mesma forma, certo? Ou seja, a reforma tributária está sendo jogada dentro do tabuleiro do xadrez político, e um tabuleiro em que, como foi mencionado pelo Granado no início, a gente não tem uma base de sustentação no próprio Congresso favorável, ou suficientemente favorável, eventualmente, para sermos mais atirados e mais ousados como deveríamos ser, ou como poderíamos ser, como gostaríamos de ser. E, portanto, mais uma vez, eu estou chamando atenção para essa questão das condicionantes políticas do contexto de união e reconstrução. Nós temos que lembrar que a bandeira da reindustrialização está sendo levada, em nome do governo Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tá certo? E certamente nós não esperaríamos isso há 3 anos atrás, né? Ou não esperávamos isso há 3 anos atrás. E, por fim, acho que tem uma questão adicional em relação a essa da sonegação. Último ponto meu, essa da sonegação, essa de taxar atividades que não vêm sendo taxadas, que é a absolutamente necessária revisão dos gastos tributários, né, que somam 450 bilhões de dólares. Né? Uma parte deles plenamente justificável e uma parte deles plenamente injustificável, e em torno da qual, eu não sei se a mensagem do Haddad também incluía a revisão dos gastos tributários, mas deveria incluir. Estou falando isso na entrevista dele para a Band, na semana passada, né? Mas isso também vai ser uma outra batalha, porque aí, para cada linha de gasto tributário ali que vai na lei orçamentária anual, tem um lobby por trás, tá certo? E, portanto, não vai ser trivial tirar 1 bilhão, quanto mais 10, 20, 50, 100 dessa conta de subsídios autorizados pelo Congresso Nacional. Então, é isso que eu queria responder em relação às colocações, agradecer também o convite, né, e ficar à disposição de todas e todos para próximas oportunidades. Muito obrigado, Luiz Paulo. Hoje
a gente está trabalhando com temas que realmente são temas que arrepiam, né? Arrepiam muito. A gente não tem controle ou nos faltam informações, muitas vezes, de quais são as motivações políticas, né, deste ou daquele movimento, mas elas nos preocupam porque colocam logo adiante a necessidade de novos movimentos na contramão dos movimentos que estão sendo tomados agora. Então, eu acho que a gente volta a esse tema com alguma frequência. Eu queria agradecer muito ao Luiz Paulo, queria agradecer muito também ao Pedro Paulo, e a gente volta na semana que vem, muito provavelmente trabalhando sobre os resultados da visita do presidente Lula à China. Tá? Eu agradeço muito a participação de todos e todas.